Oi amigos, tudo bem com vocês? Ultimamente eu tenho falado muito sobre o feminismo, feminismo, fazendo uma diferenciação entre esse discurso. E não tem como falar sobre família, parentalidade consciente, relação entre pais e filhos, função paterna, função materna, como que a família tem adoecido e como isso tem gerado consequências negativas na sociedade como um todo, aumentando a violência, e como nós podemos equilibrar isso e trazer uma parentalidade mais consciente e mais saudável, sem nós passarmos por esses discursos, porque eles têm moldado a nossa forma de pensar, eles têm moldado a nossa forma de se relacionar e de ver a família, desconfigurando, esvaziando a figura do homem, a paternidade, e isso tudo afeta. Então é muito importante nós pensarmos esses discursos. Até ontem eu coloquei algo da Firestone, que é uma feminista radical, da década de 70, e que ela tem uma frase que se torna um objetivo femista. A família nuclear é a escola de valores em uma sociedade sexista. É tanto o espelho quanto o molde. Não podemos destruir as desigualdades entre homens e mulheres até que destruamos a família. Então há uma pauta de destruição dessa configuração familiar dentro da mentalidade feminista, que não é feminista. Eu, particularmente, apoio sim o feminismo, porque a ideia feminista inicial, inclusive as mulheres, se elas entendessem essa raiz do feminismo, elas iam agradecer aos homens, porque os homens iniciaram também esse movimento. É ao contrário do que o feminismo diz. O feminismo tem uma misandria, que é ódio aos homens, que tem por intenção excluir os homens. Mas o feminismo, lá no século XIX, ele foi iniciado, inclusive tem Charles Fourier, que iniciou esse movimento. Ele é considerado um pai ideológico do feminismo, porque ele traz isso lá naquele momento da história social onde as mulheres tinham um tipo de reclusão, assim como os homens também foram afetados pela ideia do machismo. Então ele vem e traz essa fala de liberdade social das mulheres. Charles Fourier, você pode pesquisar aí. Então eu sou a favor do feminismo original, que tem como intenção devolver ou dar à mulher o direito a voto, o direito à educação, inclusive o sufrágio feminino. O feminismo começa mais ali na Europa, na Inglaterra, e o filósofo John Stuart Mill, ele compra essa ideia lá no parlamento britânico, e ele foi o primeiro homem a defender o direito da mulher de votar. O feminismo, além do direito ao voto, também busca o direito à propriedade, o direito à educação, o direito à herança, direito ao casamento, direitos no casamento e na maternidade. Lutavam contra leis que tornavam a mulher uma propriedade do marido após o casamento. Também queria o direito ao divórcio e à guarda dos filhos. Então, esse feminismo ele traz muitos benefícios. Hoje nós estamos aqui, mulheres que podem casar ou que podem se divorciar, que buscam seus direitos na sociedade. O feminismo não tinha por intenção mudar toda a estrutura, mas aumentar os direitos, as leis que aumentavam o nível de permissão e autorização das mulheres na sociedade. Muito contrário do que hoje. Hoje, por exemplo, nessa semana, se eu não me engano, teve um movimento contra o feminicídio. E isso é positivo, sim. Mas o problema é que a essência do discurso feminista não está exatamente preocupado com a morte das mulheres, mas em diminuir o homem e colocar o homem como violento. Então a ideia essencial não é vamos diminuir a violência contra as mulheres, mas vamos ver que o homem é agressor em potencial. O homem é violento, todo homem é violento, generaliza e produz uma imagem muito negativa em relação ao homem. E esse é o propósito feminista, que é a parte radical. Inclusive, tem
uma autora chamada Valerie Solanas, nasceu em 1936 e faleceu em 1988. Ela é autora, ela, segundo a história, foi diagnosticada com esquizofrenia, mas ela escreveu o SCUM, que é um manifesto que significa a Sociedade para Acabar com os Homens, e se tornou uma base do feminismo. E nesse tratado, nesse texto, ela diz coisas do tipo: o homem é um acidente biológico, o aborto incompleto da fêmea. Para se libertar da opressão masculina, a mulher precisa acabar com o homem. O homem é biologicamente inferior, mentalmente limitado e emocionalmente disfuncional. Ela descreve os homens como agressivos, destrutivos, emocionalmente doentes e defende que a civilização só pode prosperar se as mulheres eliminarem os homens ou os mantiverem sob controle estrito. O SCUM, o manifesto, se tornou uma referência inevitável quando se trata de discutir os limites entre o feminismo legítimo e o discurso feminista. Ele não busca igualdade. Esse manifesto que está dentro do feminismo não busca igualdade, busca eliminar o homem da equação. Não quer justiça, quer vingança, exclusão e supremacia feminina. Então isso é extremamente prejudicial à sociedade hoje. Precisamos retornar à ideia feminista essencial, que é uma ideia de igualdade, equidade, igualdade, direitos para as mulheres, direitos para os homens. Andar de conformidade. Mas o feminismo eleva direitos às mulheres e diminui os direitos dos homens. Porque coloca os homens como culpados do mundo, culpados de toda a violência, o que é uma mentira, o que é uma inverdade. E oculta qualquer coisa que possa dizer o contrário. Cria leis para proteger esse discurso. Coloca leis para proteger as mulheres, mas não protege os homens. Isso é muito prejudicial no âmbito da família. Porque esse homem vai perdendo a voz, a paternidade também vai esvaziando, vai declinando, a gente vai criando uma estrutura psíquica mais relacionada à psicose, e a psicose é uma estrutura que tem pouca habilidade e competência social, fazendo com que se produza uma violência ainda maior, porque essas pessoas vão para a sociedade sem a figura do pai psiquicamente, que é um princípio de lei e de autoridade, função paterna. E há uma deficiência na convivência social, há um violar mais facilmente do espaço e da liberdade do outro. Então aquilo que aparentemente parece ser bom está conduzindo a sociedade a uma queda. E por isso a gente precisa rever esses conceitos, entender o que está contaminando esse discurso feminista. Quais são essas ervas daninhas, essas raposinhas que estão aí misturadas nesse discurso feminista? Esse discurso, essas ramificações feministas que estão aí. Sutis, esse joio que está no meio do trigo, produzido por mulheres ressentidas, não mulheres curadas, mas mulheres ressentidas, que estão dentro de um parâmetro vingativo, justiceiro e que não leva a lugar algum. Mulheres curadas caminham juntas com os homens. Mulheres curadas emocionalmente vão entender que esse discurso todo é muito prejudicial e só produz mulheres mais adoecidas. Então o que eu gostaria de falar aqui é isso. Existe um histórico feminista muito positivo, inclusive encabeçado por um homem, como eu falei, Charles Fourier, e outros homens que participaram disso. Vamos olhar de forma sincera para não afetar mais a família. E quando eu falo família, eu não estou falando aqui de viver um padrão de um molde do século XIX da família burguesa. Estou falando sempre da existência essencial da função paterna e função materna, que a função paterna tem sido afetada pela exclusão dos homens, por esse discurso radical feminista.
Ok? Vamos ser sinceros em relação a isso.